Muitas foram as pessoas que ajudaram a construir a cidade que conhecemos hoje. Além de aventureiros, eram homens e mulheres determinados a conquistar o seu lugar ao sol. No entanto, alguns deles prestaram um serviço ainda mais relevante para a nossa história, devido ao fato de terem dedicado parte de suas vidas para registrar a sua volta por meio da fotografia, embora essa não fosse a sua principal atividade. Este é o caso de Laércio Níquel Ferreira Lopes, um dentista que também atuou na venda e no conserto de rádios, dentre diversas outras frentes. É uma coisa muito curiosa, porque um dia eu estava junto, uma pessoa perguntou para ele: Laércio, qual a diferença entre a fotografia analógica e a fotografia digital? Ele respondeu na bucha, assim, seco: a fotografia analógica, você escolhe a foto antes de bater, e a fotografia digital você escolhe depois que bateu. Querem descobrir detalhes sobre a sua biografia? Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Luiz do Prado Ferreira Lopes e Luísa Níquel, Laércio Níquel Ferreira Lopes nasceu em 14 de abril de 1928 em Poços de Caldas, Minas Gerais. O seu pai era coletor federal de impostos. O seu avô, Gaspar José Ferreira Lopes, além de ter sido prefeito por 3 oportunidades em Alfenas, cidade do interior mineiro, foi um médico que acabou transferido da Faculdade do Recife para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, por meio de um decreto do imperador Dom Pedro II. Passando a juventude em Alfenas, Laércio Níquel Ferreira Lopes, ao lado do amigo Márcio Vieira Conde, montou uma empresa para o conserto de rádios. Diante dos conhecimentos adquiridos, os jovens empreendedores criaram um sistema de sonorização na praça principal daquela cidade mineira, por onde veiculavam músicas e notícias para as pessoas que por ali circulavam. Deve ter sido em torno de 1948, o governo federal incentivou escolas de aviação civil para formar pilotos, porque depois da Segunda Guerra não tinha pilotos. Todos os aeroclubes montaram aeroclubes e fizeram, e Alfenas não foi diferente. Só que em Alfenas, o instrutor era muito amigo dele. Então ele tirou o brevet e a gasolina era praticamente de graça, ele tinha um avião para a hora que ele queria lá para voar. Então ele sempre se vangloriava dizendo que ele era playboy de avião. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir 2 gentilezas para você que sempre nos acompanha por aqui. Primeiro, se inscrever em nosso canal, para receber semanalmente conteúdos gratuitos sobre a história de Maringá. E claro, em segundo lugar, curtir e compartilhar a mais este vídeo. Isso vai nos ajudar muito e não vai levar nem 5 segundos do seu tempo. Posso contar contigo? Valeu! Laércio Níquel Ferreira Lopes cursou a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. Como dentista recém-formado, partiu em busca de novas oportunidades pelo noroeste do Paraná, região que tanto ouvia falar. Para tentar essa nova vida, Laércio e Márcio Conde venderam o serviço de alto-falantes que haviam instalado na Praça de Alfenas. Depois, este serviço se transformaria na primeira rádio daquela cidade. Na aventura, Laércio não partiu só. Acabou acompanhado dos amigos Márcio Conde, que ficou em São Paulo, e Nilman da Silva Gomes, todos formados em odontologia pela mesma escola. Laércio e Nilman passaram por Londrina e Arapongas, mas resolveram conhecer mais uma cidade pelo percurso, Maringá. Ao chegar aqui, Laércio teria entrado na Farmácia São Paulo, que ficava na Avenida Brasil, em frente à então Praça da Rodoviária,
hoje Napoleão Moreira da Silva. Ali fez o seu primeiro amigo, o proprietário do estabelecimento, Joaquim de Castro Lopes. A chegada a Maringá se deu em 1951. Na época, a cidade já havia superado os 40 mil habitantes. Embora crescesse, ainda enfrentava dificuldades de uma zona pioneira. Logo, a profissão de dentista, um serviço considerado supérfluo naquele período ou só procurado em situações de emergência, levaria certo tempo para trazer o retorno financeiro. Por essa razão, e devido à experiência adquirida em Alfenas, Laércio resolveu montar a Casa Níquel, um comércio de venda e consertos de rádios. O estabelecimento ficava na Avenida Brasil, próximo da então Avenida Ipiranga, hoje Getúlio Vargas. No térreo funcionava o conserto de rádios. No primeiro andar foi instalado o seu consultório, onde apenas uma placa indicava o serviço que ali era prestado. Ele montou essa Casa Níquel, consertar rádio, coisa que ele já fazia em Alfenas, para poder sobreviver aqui, porque como dentista, incipiente, acabou de chegar, não tinha luz elétrica, ele colocava o consultório em cima do caminhão e tratar de pessoas nos sítios. Então ele montou a Casa Níquel para comprar e vender e consertar rádios para poder sobreviver. Logo no ano em que chegou à nova cidade, Laércio Níquel Ferreira Lopes conheceu a sua futura esposa, Lúcia Moreira da Silva, com quem se casou em 1952. O casal teria 5 filhos: Vânia, Enio, Sônia, Vera e Luciano. Preocupado com o avanço da profissão na nova cidade, o jovem odontólogo se aproximou aos demais profissionais de sua área para coibir a atividade de dentistas práticos sem formação superior, visando garantir uma melhor segurança fitossanitária aos pacientes. Esta e outras pautas frutificariam na formação da Associação Maringaense de Odontologia, em 14 de maio de 1953, da qual Laércio participaria da primeira diretoria. Ele foi um grande perseguidor de práticos aqui. Ele não queria os práticos de forma alguma. Ele fundou a associação justamente para combater isso. Se uniram à classe para poder valorizar a classe odontológica. Em uma condição de precariedade, Maringá não tinha serviço de distribuição de energia, tampouco de telefonia. E o apurado conhecimento em eletrônica fez com que Laércio Níquel Ferreira Lopes se tornasse rádio amador para atender às necessidades da comunidade. Lá na copa de casa, ele tinha o QTH dele, né? O QTH é o local da estação de rádio amador. E todo dia, na hora do almoço, ele vinha para almoçar, ele pegava o rádio e ficava ali. De noite também, era brincadeira. Hein? Muitas vezes ele pegava o carro dele e saía procurando as pessoas para poder dar notícias de familiares. E aí achavam o rádio amador em Maringá e falavam, pô, faleceu tanto lá, fulano, tem que avisar. E ele fazia esse serviço. O Rocamora também era o homem do rádio amador aqui em Maringá, né? Então era lógico que o Rocamora não deve ter conhecido a Casa Níquel, deve ter conhecido meu pai ali, trocaram muita figurinha e ficaram amigos. Laércio Níquel Ferreira Lopes participou da fundação do Lions Clube de Maringá, que aconteceu em 16 de abril de 1955. Por meio deste clube de serviço, diversas ações sociais e filantrópicas foram realizadas ao longo das décadas. O Lions de Maringá foi um dos primeiros do Brasil, entendeu? Então, quer dizer, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, fizeram depois em Arapongas e meu pai liderou aqui. Ele tinha 26 anos de idade e já estava militando nessa área, entendeu? É justamente para poder ajudar os mais necessitados, né? Isso é o mote do Lions Clube. Integrando-se à sociedade local, o dentista foi um dos primeiros cotistas do Maringá Clube, o qual foi criado em 28 de junho de 1956. Quanto à odontologia, os negócios começaram a prosperar. A Casa Níquel seria fechada, dando espaço para uma dedicação exclusiva ao seu consultório. Foi assim que, ao lado de seu amigo de infância, Nilman da Silva Gomes, que Laércio abriu novo consultório ainda na Avenida Brasil, mas
dessa vez em cima da agência do Banco Banestado. A coisa que marcou muito foi um esqui aquático. Meu pai deve ter sido uma das primeiras pessoas a comprar uma lancha aqui em Maringá. Então ele comprou uma lancha de fibra de vidro da Cassarina com motor 35 HP. E nós íamos esquiar em Campo Mourão. O primeiro motor de popa foi um motor de 18 HP. Eu aprendi a esquiar no Vale Azul com 8 anos de idade. Depois ele comprou a lancha e passamos a usar no Rio Ivaí, na ponte do Rio Ivaí, indo para Campo Mourão. Tem um espaço ali que dá para esquiar muito legal até hoje, que não tem pedra. Depois, o diretor do DR, chamado Léo Bittencourt, que era amigo do meu pai, nos ofereceu o clube do DR lá em Campo Mourão, na represa de Campo Mourão. Nós íamos para lá praticamente todos os fins de semana, fazer um churrasquinho ali, esquiar e voltar no final do dia. Por volta do final da década de 1960, o empreendedor Valdemar Gomes da Cunha, o Valdemar Barbudo, havia concluído algumas edificações pela então Rua General Câmara, hoje Basílio Saltchuk, quase na esquina com a Avenida 15 de Novembro. Foi ali que Laércio Níquel Ferreira Lopes comprou um imóvel e transferiu o seu consultório. O dentista atuaria neste endereço até o final de sua vida. Quanto à fotografia, Laércio sempre foi curioso por equipamentos eletrônicos. Não seria diferente com as câmeras. A sua relação com as fotos iniciou com a própria profissão. Possivelmente, o seu primeiro equipamento tenha sido uma máquina da Exacta, que era utilizada para fotografar os dentes das bocas de seus pacientes. Depois, ele comprou uma Canon, quando deu início à produção de cartões postais exclusivos com imagens que registrava. Próximo ao final do ano, Laércio sempre enviava essas lembranças aos seus amigos, familiares e clientes com uma frase escrita a próprio punho: que os momentos felizes sobrevivam. Também uma coisa que ele deve ter sido o primeiro a fazer um cartão postal com fotografia que eu ouvi falar, porque ele chegou para o Chinete Ueta com uma fotografia de um tio meu chupando uma laranja. Aquela fotografia só tinha uma. Ele mandou fazer um único cartão de Natal com aquela fotografia e mandou deixar uma faixa de filme de papel fotográfico do lado da fotografia para ele poder escrever essa frase: que as coisas boas sobrevivam. E Feliz Natal, tal ano, entendeu? Ele mandava isso para essa pessoa. Para outra, por exemplo, teve uma festa de criança, aniversário de 3 anos da minha irmã, que tinha umas 10 crianças em volta do bolo, todo mundo fazendo X. Ele mandou uma fotografia para cada pai daquelas crianças ali, extremamente exclusivas. Mas depois ele passou a escolher uma única foto e mandar para todos iguais, a foto igual. A sua paixão pela fotografia resultou em centenas ou, quem sabe, milhares de importantes registros que nos ajudam a compreender o desenvolvimento de Maringá. Ele começou realmente fotografando os trabalhos odontológicos dele, justamente porque ele dava cursos, ele ensinava outras pessoas, então ele mostrava o trabalho que antes de começar e depois de pronto. Eu acho que foi mais ou menos isso. E foi comprando máquina, foi se aperfeiçoando em fotografia, foi aprendendo. E aí ele via a cidade crescer, achava isso fantástico. Ele adorava Maringá, né? Ele gostou demais aqui, viu? Registrar o crescimento da cidade. Ele fez muito isso mesmo. Sempre antenado aos avanços em sua profissão, Laércio Níquel Ferreira Lopes liderou a organização do primeiro Congresso Internacional de Odontologia de Maringá. Realizado em 1972, o evento trouxe professores renomados de São Paulo, do México e também dos Estados Unidos. Ele escreveu 2 livros e um deles parece que teve segunda edição, que foi Modelos de Troquéis Metalizados. Meu pai era um bom protético também, além disso, né? Esses protéticos que tem em Maringá, o laboratório de próstata, a maioria ele que formou dentro do consultório dele, porque ele tinha que fazer os modelos de gesso e mandar para São Paulo, para o protético de São Paulo. E o gesso no transporte, geralmente ele quebrava. Quando voltava para cá, ficava muito ruim. Então ele montou um laboratório de próstata dentro dele. Mas antes disso, ele desenvolveu um equipamento chamado metalizador, que ele fazia o quê? Quando você tira a moldagem, aquela borracha, né, ele metalizava por dentro. Ele vazava o gesso por cima, então o positivo ficava em metal.
em prata ou cobre. Ia para São Paulo e voltava e não quebrava. O dentista amigo dele, lá de São Paulo, que recebia o trabalho para encaminhar o protético, gostou tanto que montaram uma fábrica desse equipamento aqui em Maringá. Então começou a Odonto-Lacom, uma empresa que ele fundou e começou. Laércio Níquel Ferreira Lopes também tinha uma veia literária. Ao longo da vida, escreveu diversos contos como Euclides, o Sortudo. Eles ainda não foram publicados. Dentre os diversos reconhecimentos, Laércio foi agraciado com o título de Cidadão Benemérito de Maringá, o qual foi concedido pelo vereador Carlos Eduardo Saboia. O odontólogo, que chegou a Maringá em 1951, faleceu aos 93 anos, no dia 30 de janeiro de 2022. Não sei, é a simplicidade, né? Porque quando ele recebeu aquele tipo de cidadão benemérito, ele mesmo falou, eu não sei se eu mereço isso, eu vim aqui, trabalhei e ganhei por isso, né? Então, eu não fiz nada por isso para merecer. Nunca quis aplausos, né? E também não gostava de dar presente nem de receber presente, justamente para poder falar que não é comprado nem vendido, né? Você conhecia a história de vida de Laércio Níquel Ferreira Lopes? Se gostou, curta, comente e compartilhe a mais este vídeo com seus amigos e familiares. E você já sabe, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!